espondilite anquilosante é uma doença inflamatória, né, que acomete indivíduos de meia idade e caracteriza-se principalmente por dor nas costas, que de um caráter que a gente diz como inflamatório, aquela dor que acomete muito paciente no início do dia e que vai melhorando com o trabalho, e muitas vezes é uma doença que passa desapercebida por muitos médicos, já que lombalgia é uma queixa comum, né, na sociedade, e nem todas as lombalgias são espondilite. Além disso, ela pode acometer articulações periféricas, calcanhar e até sintomas sistêmicos como cansaço, né, mal-estar. Então ela pode ter uma amplo espectro de manifestações, né, mas caracterizada principalmente pela dor que a gente chama em coluna vertebral e região de nádegas. Ainda pode acometer olhos e outros órgãos, o que é menos comum. A dor é uma sinalização que alguma coisa não está indo bem, né? Então, esse paciente que ele tem dor e em um primeiro momento ele procura um pronto atendimento, é medicado, tem uma melhora da dor e nunca mais tem, ok, esse paciente muitas vezes não vai precisar de uma investigação. Agora, aquele paciente, principalmente jovem, que começa a ter dores frequentes, principalmente em coluna, mas que pode acometer outras articulações como calcanhar, ombros, cotovelos, mãos, com inchaço, uma dor que é pior de manhã, que melhora quando ele faz atividade física, esse paciente tem que levantar mais ainda essa orelhinha para vir conversar com o reumatologista, né? A gente sabe ainda dessa dificuldade da nossa especialidade, que muitas vezes o paciente demora muito tempo para chegar com a gente. E aí a gente também tem que lembrar, só paciente jovem está errado sentir dor? Não, paciente de mais idade também. Então muitas vezes a gente pega um paciente com 20 anos de história, que hoje está na faixa dos seus 60 anos e que não foi diagnosticado lá atrás, né? Então sempre é interessante a gente estar passando por uma avaliação médica, e quando a gente tem um quadro arrastado que dura aí mais de 3 meses, às vezes associado a inchaços articulares, dor, né? Esse paciente tem sim que buscar uma consulta e uma avaliação reumatológica, mesmo tanto para um diagnóstico de espondilite ou com uma lombalgia crônica, que também faz parte do espectro de doenças que nós acompanhamos. Então, a espondilite anquilosante, assim como outras doenças reumatológicas, teve um avanço muito grande no seu tratamento dos anos 2000 para cá. Então, às vezes eu falo para os pacientes que vão no Google e pegam fotos de pacientes com espondilite anquilosante, essa hoje não é a nossa realidade. Então, além do tratamento convencional, com anti-inflamatórios, mudança de comportamento, que é importantíssimo, prática de atividade física, fisioterapia, fortalecimento muscular global, a gente tem uma série de terapias novas, de medicamentos novos, que são indicados para patologia e que, iniciados quanto antes no paciente certo, a gente consegue manter a vida ativa desse paciente normal, né? E consegue fazer com que esse paciente que hoje, aos 30, 40 anos nos procure, aos 70 continuar tendo uma boa qualidade de vida, porque eu acho que isso é o que a gente espera, né? A gente não quer que o paciente se limite e que tenha cada vez mais dificuldades de locomoção, dificuldades no trabalho, dificuldades de atividades de vida diária, que isso atrapalha muito. Então a gente quer uma qualidade de vida excelente para os pacientes que a gente cuida. Um paciente que interrompe o tratamento antes de que o médico recomende, porque isso também acontece, às vezes a gente consegue que esse paciente fique tão bem e depois de um tempo a gente começa a suspender as medicações. Eu não falo em alta nem em cura, mas a gente fala em diminuição de tratamento e às vezes manutenção de um tratamento apenas fisioterápico ou de fortalecimento muscular. Esse paciente que ele para numa fase aguda, ele pode sim ter uma evolução a longo prazo pior, com deformidades articulares, e que uma vez estabelecida essa deformidade é muito mais difícil a gente conseguir melhorar a qualidade de vida, né? Porque se a gente começa no início, antes dele ter deformidades estabelecidas, alterações ósseas estabelecidas, a gente consegue um melhor futuro articular para esse paciente.